Graças a Deus, né, irmãos? Glória a Jesus. Nós vamos continuar e terminar o nosso estudo sobre convivência. Já falamos sobre convivência na família, já falamos convivência social, nos mais diversos círculos sociais em que nós estamos inseridos, e vamos terminar com convivência na igreja, o que é um desafio. Somente um Deus tão grande como o nosso pode estabelecer princípios que tornam ou devem tornar a nossa convivência pacífica, harmoniosa e madura, o que deve nos levar a um crescimento espiritual. Ninguém aprende a conviver passando somente um culto com os irmãos. À medida que a gente vai conhecendo, vai ficando mais fácil termos uma convivência que é o desejo de Deus para a nossa vida. Mas como nós temos uma natureza ruim, temos uma boa e temos uma natureza ruim, a nossa natureza humana por si própria, independente da conversão, ela é ruim, porque nós continuamos sentindo ira, nós continuamos sentindo antipatia, nós continuamos com essas coisas ruins da nossa velha natureza. Por isso que a convivência na igreja não se torna tão simples como a gente pode imaginar. Muitos imaginam a igreja como um céu. Longe disso, porque quando nós temos problemas de relacionamentos, quando as coisas não saem do jeito que a gente imaginou, planejou, nós nos entristecemos, nós nos desgastamos, nós gastamos energia preciosa que deveria ser aplicada em coisas boas, e alguns até mudam de igreja como se isso fosse resolver o seu problema. Aonde a gente for, nós vamos encontrar dificuldades de convivência, porque, como eu disse, somente o Espírito de Deus pode tornar a nossa convivência melhor, visto que cada um de nós tem uma cultura familiar, cada um de nós tem o seu jeito, a sua personalidade, o seu caráter, cada um de nós tem os seus gostos. Às vezes, cada um de nós quer interpretar o mesmo princípio de maneira diferente. Muitos de nós temos visões diferentes, e isso torna a nossa convivência um desafio. E eu gosto em termos de chegar no final do ano, porque nesta época natalina e nesta época de festas, o espírito de muitos se desarmam,
as pessoas se tornam mais moles, né? Se tornam mais generosas, porque é final de ano e as propagandas, a mídia leva a essa situação. Mas eu quero dizer para você que nós devemos viver assim o ano inteiro, independente de ser uma época de festa, de ser uma época de comemorações, de reuniões familiares, de reuniões fraternais. Então, hoje nós vamos estar tratando sobre isso, e nós temos aqui 2 textos que eu quero ler para vocês. E esses textos, como outros textos apostólicos e também pronunciados por Jesus, eles são verdadeiros manuais de boas maneiras sobre como nós podemos conviver junto, sendo cada um individualmente. Eu acho que o nosso grande desafio na convivência como deveria ser, é porque cada um de nós somos um. E enquanto nós não aprendermos isso e queremos mudar as outras pessoas do nosso jeito, a medir as pessoas por nós vamos ter problemas, porque nós não conseguimos mudar absolutamente ninguém. Mãe não muda filho, não muda filha, marido não muda mulher, mulher não muda marido, parente não muda parente, e muito menos irmãos em Cristo vai mudar alguém. O próprio Deus, na sua sabedoria, Ele nos aceita do jeito que nós somos. E a partir do momento que nós aceitamos o Evangelho de Cristo, nós somos controlados. E se não vigiarmos, nós saímos fora do controle. E muitas vezes isso acontece, porque Deus, quando escolheu a igreja, ela não lida com anjos, ela lida com pessoas, com pecadores. Enquanto a gente não entender isto, vai ficar difícil a nossa convivência. Então é isso que nós vamos tratar hoje, como uma instrução de Deus para mim, para você, para a igreja do Senhor, que se encontra aqui, ou se encontra lá do outro lado do computador ou do celular, e eu não sei. Essa mensagem também é para você. O texto que eu vou ler, ele é extremamente conhecido, mas que tem esse propósito. Está em Atos 2, 42, que diz: e perseveravam a igreja, os irmãos, a mesma diversidade que nós temos na igreja hoje, tinha na igreja que nós estamos falando, na igreja que nós estamos lendo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E não pense que não tinha pessoas que não concordavam, e não pense que só tinha pessoas que balançavam a cabeça afirmativamente. Não. Aonde houver um grupo de pessoas, o consenso 100%, ele é praticamente impossível. E a nossa convivência, ela está exatamente aí. Convivemos com pensamentos diferenciados, não discriminarmos, não sermos preconceituosos. Então o texto aqui nos diz: e essas pessoas, essa igreja, que estava no número aproximadamente de 120 pessoas, e aqui 120 judeus natos, 120 judeus da gema, como a gente diz. Não havia mistura, não havia gentios,
eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quero fazer uma correção. Aqui nesse texto 42, se juntou aos 120 mais 3.000. Antes era 120 judeus da gema, depois juntou 3.000 que vieram de todas as partes da Ásia Menor. Judeus que fugiram da diáspora, no período da diáspora, que foi na perseguição de Nero, na perseguição dos imperadores romanos, e esses judeus eram perseguidos e saíram aí pela Ásia Menor, e se estabeleceram como comerciantes, se estabeleceram com suas profissões, alguns casaram com a mistura, e esses judeus perderam um pouco dos costumes de Jerusalém. E nessa ocasião eles vieram para a comemoração da Páscoa, do Pentecostes, e se converteram. E chamavam-se de helenistas, judeus helenistas, quer dizer, que viviam no mundo de uma cultura diferente. E agora essas pessoas se convertem, têm algumas divergências com a própria cultura judaica, converteram-se, agora como é que faz? É o mesmo que acontece hoje. Algumas pessoas se convertem, mas elas divergem em muitas coisas, têm dificuldades de reconhecer as autoridades, principalmente autoridades espirituais. Então aqui estava esse povo, 3.000 e poucas pessoas. E o texto e o Espírito Santo manda que Lucas escreva assim: e em cada alma havia temor. Tinha divergência, mas em cada alma havia temor. Quando se tratava do Evangelho, quando se tratava dos apóstolos, quando se tratava de Jesus, essas pessoas tinham temor. E o maior problema que nós encontramos nos dias de hoje, na igreja de hoje, de um modo geral, em Pouso, do Iapoque ao Chuí, é justamente porque muitas pessoas não têm o menor temor de nada. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. O que é isso? Convivência. Convivência é isso. Igreja é convivência. Tem esse negócio de dizer, eu vou amanhã, já fiz minha obrigação. Igreja é um modo de vida. Quem aceita o Evangelho precisa entender que a igreja é um modo de vida. Mas todo dia na igreja, a gente ouve isso, eu ouço isso, desde que eu me converti, 21 de abril de 1973. Todo dia na igreja, mas Deus precisa disso. Todo dia na igreja, principalmente por maridos que não são crentes, principalmente por esposas que não são crentes, principalmente por filhos e parentes que não são crentes. Mas você tem que ir na igreja todo dia. E eu vou dizer uma coisa para vocês que estão me ouvindo aqui e lá. No dia do juízo, muitos maridos vão dar conta a Deus por não ter permitido que a sua esposa cultuasse como deveria. Na casa de Deus, muitas esposas vão dar conta por não permitirem ou não deixarem ou fazer cara feia quando o marido dizia, vou para a igreja. Muitos pais vão dar conta por seus filhos, por não incentivá-los a ir à casa de Deus nos dias que deveria estar.
porque afinal de contas nós fazemos aqui uma confissão de fé. Se alguém não leva a sério, essa confissão de fé é recebida pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então isso é muito sério esse negócio. Então aqui nós estamos falando aqui de uma passagem, de um texto, que igreja é estar junto. E você só vai se desenvolver, você só vai crescer, você só vai conhecer as pessoas se estiver junto com elas. Mas junto, que eu quero dizer, não é como está agora a Andréia e a irmã Helena. Vou citar vocês de exemplo aí. Ou como estão aqueles meninos lá atrás. Ou como está lá o Gilson e a Marta. Não é isso aí, estar junto. Estar junto é conhecer. Estar junto é quando precisar, você emprestar o ouvido, emprestar o ombro e vice-versa. Estar junto é você se importar com a outra pessoa. Não é simplesmente estar junto. E não vê a hora do culto acabar e já coloca o carro numa posição que ele tem que ir embora assim que disser amém. Isso aí não é convivência. Isso não é convivência. De forma nenhuma. Não é problema meu. E nós não aprendemos assim. A Bíblia não nos ensina assim. O irmão é problema meu, é problema seu. Se você aceitar é assim, se você não aceitar é assim. E eu não falo nada sem base bíblica, não. Saiu Caim e Abel para o campo. O Caim deixou o diabo entrar nele e matou o irmão Abel. Caim estava lá sossegado, porque não tinha ninguém, só eles dois. Deus brada do céu e diz: ô Caim, cadê teu irmão Abel? Caim responde com a maior cara de pau: e sou eu, guardador do meu irmão? Caim não conhecia Deus, que se ele conhecesse Deus, ele não falava desse jeito. Pois é, ó Caim, o sangue de Abel clama a mim desde a terra. Você manchou a terra com o sangue do seu irmão. Você é responsável. Você devia se importar. Mas essa lição não fica só lá no Gênesis, 5.000 anos atrás. Essa lição acontece hoje. Se o teu irmão pecar, vai lá com ele, conversa com ele, se importa com ele, não seja tão duro com ele. Se ele ouvir, está resolvido o caso, você não precisa levar mais para ninguém, está lá escrito, não está. Se ele não ouvir, chama mais um. Porque a palavra confirmada por 2 ou 3 testemunhas, essa palavra é válida. Se não ouvir, você leva à igreja. Que somos nós, que convivemos juntos. Se ele não arrepender do seu erro, você disciplina ele. Aí Paulo diz assim, olha, você tem que disciplinar o corpo e não o espírito, para que por um tempo ele possa se arrepender e seja salvo. Não é jogar fora. Só joga uma pessoa fora quem não ganha. Está cheio está cheio de muquifo aí, de pessoas que nunca ganhou alguém. Vale tudo. Igreja tem norma, igreja tem princípio.
Igreja tem convivência. Seja bom ou seja ruim, o pastor, o líder, pastor da igreja, ele não pode ter lado. Ele não pode preferir esse em detrimento do outro, senão ele vai arrumar uma confusão. Nós não podemos ser mesquinhos, porque todos são importantes, devem ser importantes. Até aqueles que a gente acha que não faz nada, que não diz nada, mas que está na igreja todos os dias, todas as pessoas na igreja são importantes. E as pessoas que mais faz a gente aprender são os tribulosos. É esses que faz a gente amadurecer. E o que eu estou dizendo não é novidade, todo pastor que está aqui sabe. E a nossa vontade é mandar do inferno para lá. Não sei se tem outro lugar. Porque tem hora que a coisa é feia. E por falar nisso de convivência, eu vou voltar já para o texto. Eu vou ler um outro texto ainda sobre isso. Não sei se vai dar tempo não, mas eu vou falar. Então, o apóstolo Paulo conviveu 15 anos na igreja de Antioquia. E conhecia lá o Barnabé, conhecia lá o Marcos, conheceu o Lucas, e um dia saíram para viajar, os 4, e tudo alegre, na maior convivência. Vê como a convivência é coisa difícil, é desafio, é de cada dia, dia a dia, que a gente vai aprendendo coisas, todo dia a gente vai aprendendo, não se feche, porque você não sabe tudo acerca do outro, e o outro não sabe tudo acerca de você. A gente vai conhecendo as pessoas, todo mundo tem um lado bom, todo mundo tem um lado ruim, e a gente precisa entender isto. E aí o Paulo foi com essa viagem, e o Barnabé parece que fez um turismozinho, que saiu fora. Na próxima viagem, Paulo disse assim, eu quero não, é aquele lá, o Barnabé, eu não quero Marcos aqui não, comigo não. E os dois eram assim, ó, carne e unha, Paulo e Barnabé. Conviveram muitos anos juntos. Se fosse nos dias de hoje, poderia dizer assim, se a Bíblia não escreve que foi o Espírito Santo, poderia dizer, eu te lancei, Paulo, você não era ninguém, você nem era conhecido aqui, eu te lancei no ministério, eu te apresentei para a igreja, hoje você é missionário graças à minha influência. Porque quem sustentava o ministério de Paulo era Barnabé, era rico, era poderoso. E agora Paulo diz assim, não, eu não quero Marcos, não, eu não quero Marcos. Porque cada um deve respeitar as suas individualidades. Eles estavam num processo de aprendizado, nem Paulo sabia tudo, nem Barnabé sabia tudo, como eu não sei tudo, você não sabe tudo. E a gente vai aprendendo, e às vezes a gente toma decisões que dói, decisões que divide, e toda decisão que divide não é bom para a convivência, porque eu tenho um grupo, você tem um grupo, o outro tem um grupo. E se alguém machucar alguém do meu grupo, aí fica ruim. Igreja não pode ter isso. Igreja não pode ter isso. Como diz o texto. Mas lá na frente, lá no final, Paulo diz assim, Lucas, traz Marcos contigo, porque ele me é útil. Homem de Deus tem que dar uma rezinha e dizer, não, eu estou errado mesmo. Não é porque eu faço milagre, que eu expulso demônio em nome de Jesus, que eu faço, que eu não vou dar ré, que eu não vou dar uma marchinha para trás. Nós devemos aprender isso na nossa convivência. Irmão, desculpa, eu estava... E o outro tem que entender que cada um tem um momento crítico, de estresse, que nem é por causa do outro, mas ele desconta no outro.
E o texto diz assim, como eu não vou falar de Paulo e Bernabé, diz assim: todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí aqui vai fundo. Vendiam suas propriedades e bem distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eu vou pular esse texto aqui da nossa convivência, porque não é a nossa realidade. Não é o nosso caso. Diariamente, perseveravam unânimes. Quando se tratava de servir a Deus, era um pensamento só, era uma alma só, como se fosse uma pessoa só. Quando se tratava de servir a Deus. E o resultado disso é maravilhoso. E diariamente perseveravam unânime no tempo, partiam o pão de casa em casa, faziam suas refeições, com alegria, singeleza de coração. Tinha lá umas picuinhas, sempre tem, mas que não tirava o brilho da igreja. Essas coisas humanas não tiravam o brilho da igreja. Singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O povo olhava e dizia: nossa, o povo não sabia o que acontecia nas entrelinhas, né? Não sabia. E o povo olhava e dizia: mas que povo lindo esse povo, que povo maravilhoso esse povo. O que é que esse povo tem? Tanta gente se dando tão bem num mundo em que as pessoas são tão divididas, porque individualidade sempre houve, discórdia sempre houve, confusão sempre houve, e agora esse povo aí se dando bem. Aí um dizia assim: vamos ver lá o que acontece, vamos ver o que acontece. Chegava na igreja, pronto, não tinha jeito, Jesus pegava ele, não era? Pegava ele, ele se tornava um deles. E o texto diz assim: e contando com a simpatia do povo, contando com a simpatia do povo. Quantos escândalos nós vemos aí? Nós estamos falando de convivência de igreja. Quantos escândalos nós vemos aí de igreja, os irmãos quebrando pau. E se não bastasse, começa com obreiro. Nossa, por causa de nada, por causa de nada, porque nada justifica uma agressão verbal ou física na igreja. Isso é inconcebível. Inconcebível. Esse lugar aqui é de paz, esse lugar aqui é de união, esse lugar aqui é de pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Nós obedecemos a Cristo, nós suportamos, eu suporto você, você me suporta, por causa de Jesus. Porque se não fosse por causa de Jesus, ia ser difícil. Ia ser difícil. Chegava no final do ano, ia vir, vamos armar um grupinho, não vamos tirar. Agora, dessa vez, vai ter uma eleição, nós vamos tirar. Vamos colocar outro. Chegava no outro final de ano, falando: esse aí também não serve, vamos tirar. Mas não funciona assim. Aí o que a Bíblia diz? Enquanto isso o quê? Enquanto estavam juntos, enquanto dividiam o pão diariamente, enquanto estavam unidos no templo, enquanto partiam o pão de casa em casa, enquanto tomavam suas refeições com singeleza e alegria de coração, enquanto louvavam a Deus e contavam com a simpatia do povo, enquanto isso, Deus ia salvando, 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 ia salvando. A gente hoje precisa de missões, precisa de fazer isso, de fazer. Vamos evangelizar, vamos nada, vamos viver em paz. Vamos viver em harmonia, vamos conviver
como irmãos em Cristo, as pessoas serão atraídas. É como um imã, chama as pessoas, atraídas. Mas o que acontece? Nossa, estou naquela igreja lá. Mas aquela igreja lá, olha, infeliz, fica comendo nesse prato aqui e fica falando mal, estou infeliz. Não estou falando de vocês não. Nossa, isso me sobe. Pastor, já isso me sobe um sangue na cabeça. Come, se alimenta e fica falando mal. Como é que vai ter uma convivência, irmão? Como é que vai crescer? Como é que Deus vai trazer? Jesus orou e disse assim: Pai, para que todos sejam um, já que igreja é convivência, para que todos sejam um. Assim como nós somos um, e o mundo creia que tu me enviaste, é através da convivência. Eu não estou falando que não é necessário, mas eu não preciso sair distribuindo folheto, eu não preciso sair fazendo culto ao ar livre, eu não preciso dar de santarrão, não, eu tenho que mostrar a nossa convivência aqui. Não tem grande, não tem pequeno, não tem rico, não tem pobre, não tem intelectual, não tem analfabeto, não é tudo igual. Porque Deus vê a gente desse jeito, tudo igual. Desse jeito, tudo igual. A única diferença aqui é que uns devem mais e outros devem menos. Uns foram mais perdoados e outros foram menos perdoados, mas todos foram perdoados. Mas não para aí. Eu vou acabar o estudo. Aí nós vamos lá para... Eu estou pulando aqui algumas partes. Alguns detalhes. Que não deixam de ser importante. Porque nós estamos falando aqui sobre convivência fraternal. Aí o apóstolo Paulo fundou uma igreja na Ásia Menor. Ásia Menor é a região da Turquia. E lá na cidade de Filipos, uma cidade importante, ele fundou uma igreja. Ele abriu uma igreja. E nessa igreja passou a congregar duas mulheres. Verdadeiros leões para trabalhar na igreja. Para o reino de Deus. Para os apóstolos. Um dia, alguém falou alguma coisa para outra. Uma falou uma coisa para outra. E a outra, com personalidade forte, não engoliu. E aquele relacionamento passou a afetar a convivência na igreja. E o pastor, que era o pastor da igreja, que eu não sei quem é, que a Bíblia não diz, nem eu li na história, o pastor não soube muito como resolver esse problema. Você tem duas pessoas trabalhando na igreja, forte na igreja, mas que uma passa por aquele corredor e outra passa por esse. Que se as duas trombar aqui, vai dar vai dar um terremoto. Uma capaz que matar a outra só com olhar. Duas crentes, irmão, em Cristo, comprometidas com o reino de Deus, mas que não aprendeu o que é convivência, o que é igreja. Aí o pastor disse assim: o bispo, o apóstolo, eu estou com um problema aqui, que está afetando a igreja que o senhor fundou aqui. Eu tenho aqui a Evódia e a Cintia, o pau está quebrando aqui, irmão. O que o senhor me diz? O que eu devo fazer? Devo excluir? Devo disciplinar?
O que eu devo fazer? Porque a tendência é a gente julgar pelo aspecto de posição. Quem é que tem mais posição, quem traz mais nome para a igreja, que nem eu ouvi uma vez de alguém dizendo assim, eu trago visibilidade para essa igreja. Você acredita nisso, Jair? Giovanni, o cara disse para mim assim, eu vou ficar longe que eu estou sem máscara. Eu trago visibilidade para essa igreja aqui. Falei, nossa vida. E a gente é tentado a julgar por quem traz mais benefício para a igreja. E o outro que se exploda. Apóstolo Paulo, na sabedoria que Deus lhe deu, na inspiração do Espírito Santo, pegou a pena, pegou a tinta e começou a escrever num rolo de pergaminho ou de papiro, uma carta abençoada, que tem abençoado a vida daquela igreja, daquele pastor, e as nossas vidas hoje. Ele escreveu lá em Filipenses capítulo 2. Se há alguma, essa carta foi endereçada para Evódia e para Sintique, que eu vou dizer para você aqui. Estou falando bobagem não. Se alguma exortação em Cristo, o apóstolo podia chegar com toda a autoridade que ele tem e já chegar descendo porrete, como a gente vê muitos por aí. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, porque as duas amavam o apóstolo. De modo que penseis uma mesma coisa, está dizendo para Evódia e para Sintique, sintam a mesma coisa, pensem a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isso aqui é o apóstolo escrevendo para Evódia e para Sintique, duas guerreiras. Duas santas, que deixaram seus nomes eternizados nas páginas das Escrituras. Mas não é para pregar mal dessas mulheres, não. E ele diz assim, nada façais por partidarismo, em outro texto diz, por contenda. Eu vou fazer só para mexer com ela. Vamos ver o que ela vai falar. E levantava o pescoço e dizia, esse departamento aqui, estou contextualizando, esse departamento aqui é comigo, que ninguém manda. E para outro ouvir. Vocês conseguem entender isso na igreja de Cristo? Posso ver e falar, nada façais por partidarismo ou por vanglória. Vocês podem, menos aí, vocês duas aí, menos, baixa a bola aí. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Como é que você vai dizer para duas criaturas que não se suporta, dizer que ela é superior à outra? Não dá. Não dá nem para dar esse conselho. Mas o apóstolo deu. Não tendo em vista, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
Aí ele, em vez de usar o exemplo dele, agora ele não diz assim, use meu exemplo, porque ele não tinha ele não tinha, ele embora fosse um santo, todo mundo sabia, a maioria das pessoas sabia da confusão dele com Barnabé, com Marcos. Aí ele vai usar Cristo, porque em Jesus não tem falhas, em Jesus não tem erro, em Jesus não tem preconceito, em Jesus não tem divisão. Jesus aceita todos, abraça todos, perdoa todos, salva todos. O exemplo é o seu grupo. Eu não vou falar se não dá tempo. Mas pescadores, revolucionários, traidores, incrédulos. Aí ele diz assim: tendem em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte, e morte de cruz. O que é que essas duas agora iriam dizer? Tinha que baixar a cabeça, olhar para a outra e dizer, porque é assim, ai, irmão, me perdoe, aquele abraço, aquela coisa que a gente alegra, não é? Foi isso. Para não dizer que eu estou falando abobrinha, Filipenses 4:2, rogo, a palavra rogo em grego é parakalu, que quer dizer chamar para perto, como a filhos, e ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. Rogo a Evódia e a Sintique que sintam mesmo, em outra tradução diz isso, sintam mesmo. E assim foi. E quando essa carta chegou a solução para a convivência de uma sabedoria de Deus, porque em termos de convivência, nós temos que ter sabedoria de Deus, para não pendermos para um lado e nem para o outro, porque todas as almas são valiosas e todas as almas são de Deus. Meus irmãos, vamos viver, vamos treinar, vamos praticar uma convivência harmoniosa, pacífica, a fim de que possamos crescer, possamos glorificar a Deus como igreja de Deus. Deus não espera menos do que isso de cada um de nós. Ninguém é maior do que ninguém, não é porque isso aqui é sede, outra congregação, não existe essa divisão. Tira esse negócio da cabeça dos irmãos, daqueles que pensam dessa forma. Eu não vou porque é sério, os irmãos são todos metidos, eu não vou na congregação porque os irmãos são todos assim, Para com isso, irmão. Igreja está junto, É tão bom quando a gente está tão junto aqui, que não tem nem espaço para ninguém sentar. Agora não tem esse negócio, né? Mas logo vai ter, em nome de Jesus. Então, é bom quando a gente, um problema que pastor gosta de ter, é quando tu faz aquelas festas, às vezes constrói uma igreja grande, aí faz inauguração, na inauguração o povo fica de fora. Esse é um problema bom, a gente sente aquele hálito dos irmãos, pode ter ventilador à vontade, a gente sente um negócio quente assim, ó, de Deus. Isso é que é bom, é isso que Deus quer. Todo mundo junto, igreja é estar junto. Vamos melhorar em nome de Jesus a nossa convivência, vamos se importar com o outro, com a outra, com o pequeno, com o grande, com a criança, com o adolescente, com o jovem, com o velho, com a viúva, o viúvo, enfim, vamos se importar com todos. Aí nós vamos ver como as coisas
vão ser bem mais fáceis, bem mais fáceis. Receba essa palavra em nome de Jesus.